Então, irmãos, iniciou-se aí a Cabala hebraica, que é um pensamento que se expandiu até os tempos de hoje, né? Com filosofias modernas, e aí a partir daí surgiu alguns tipos de ideias. Nós temos algumas ideias que foram desenvolvidas com o tempo e que foram implantadas através de pensadores que escreveram livros, mas que esses pensamentos já vinham de antes. Eles são inspirados, esses livros, esses pensamentos, essas ideologias são inspiradas em situações como essas, de estudo de ocultismo, igual a Cabala, por exemplo, que inspirou o surgimento de anarquia, né, que nós temos um russo, né, que é chamado Bakunin, que ele tem uma linha de pensamento política, né, chamada anarquia, que é um governo sem governo, é o povo sem governo, não se necessita de nada, de governo nenhum, é cada um por si, e nem tem o Deus por todos, né, é cada um por si. É como se fosse a lei da selva, né? Não tem ninguém que organiza, a própria sociedade vive independente. Assim, não se precisa pagar imposto para nada, não precisa de ter governante, não precisa de ter líder, não precisa de ter nada. É justamente a ideia do diabo, né? Não precisa ter Deus, não precisa ter ninguém acima de você, você faz o que você quiser. É uma ideia que tem isso daí. Então, aí você tem muitos e muitos livros que originaram, por exemplo, o comunismo na Rússia, na China, que embasam vários pensamentos da esquerda, que embasam muitos tipos de políticos e políticas, ideias e tudo mais. Onde surgiu? Desse tipo de pensamento oculto, inspirados aí por Satanás durante a história, né? Surgiram através da Cabala, do estudo de coisas ocultas na Bíblia, né? Que diz que a Bíblia tem frases escondidas, formas numéricas, e aí vai. Então você começa a estudar isso, se aprofunda, você tem as inspirações e vão surgir essas ideias, né? Então olha só, no pensamento anarquista não se precisa de governo, de ninguém para estar à frente, ninguém acima de você, é você e as suas ideias, e tudo que você precisa é só de você, né? Não precisa de leis, não precisa de nada assim, é liberdade total, é justamente o que ele quer, né? Então o Bakunin, esse russo, ele sistematizou isso, colocou em livros, colocou uma ideia chamada pensamento político anarquista. É uma ideia, e que muitos se embasam nela, inclusive hoje, para governar nações, tem os livros como base para se ter uma forma de governo, uma forma política de governo, né? Esses pensamentos vão acontecendo. Eu tenho aqui uma anotação que eu tinha feito, que esses estudos aqui são bem profundos, é uma coisa assim que você não vê na mídia, você não vê nos estudos quando você lê o jornal, quando você acessa, você só vê os efeitos disso, a inspiração. Aqui e lá você vê alguém comentando, por exemplo, num debate político, não sei o que lá, falou isso, olha, eu tenho esse pensamento. Você vê, por exemplo, pessoas falando que o assalto é bom, né? O assaltante é uma vítima da sociedade, né? O assalto pessoas são a favor do assalto. Por quê? Porque ele está demonstrando ali que o Estado nunca teve controle e que aquela pessoa está se revoltando contra o sistema e tudo mais. Agora eu duvido se ela quer ser assaltada, né? Ser violentada e assim vai. Então, esses tipos de ideias estão na mente de muitas pessoas, porque surgiu dessa forma. A fonte ela é negra, ela é uma fonte lama, né? E aí você vai se desenvolvendo os grandes pensadores, e eles estão na base dos livros das nossas faculdades, né? Exatamente. A Cabala vem a ser um conjunto de crenças místicas, ela tem a ver com matemática, ciência e espiritual. Ela liga essas coisas, né? Você está com esse pensamento hoje por causa disso e aquilo outro, né? Ligando-se coisas espirituais. Então é um pensamento místico de crenças judaicas que tem doutrinas ocultas e especulativas, quer dizer, são só especulações para você ficando curioso e estudando mais e se aprofundando, e aí se tornando envolto nesse tipo de misticismo, né? Então, o que acontece? Isso aconteceu desde o cativeiro da Babilônia, né? A anarquia, por exemplo, o pensamento anárquico, ele é ausência de governo, como eu falei, é uma ideia que não precisa de governo, de ninguém à sua frente. A partir daí vem surgindo outras coisas. Eu vou chegar, por exemplo, no comunismo, na esquerda hoje, na direita, né, nessas ideias que nós temos. Por que nós temos o mundo hoje como é? Igual na última eleição, né? Como você vê aí, famílias destruídas, né, amizades desfeitas, redes sociais e tudo mais. Porque a origem não é de Deus, desse tipo de ideia.
né? É justamente o que ele queria, ele conseguiu muito isso, né? Inimizades. Quem está por trás disso quer justamente esse tipo de coisa, né? Você se desfaz de amizades e de amigos, né? Então o que acontece? Bakunin, ele era um filósofo ateu e agitador social russo. A partir dos pensamentos dele, temos bases para a formação, por exemplo, de ideias como o comunismo, de uma forma geral, o socialismo hoje, que temos até hoje, né? Aí nós passamos aqui agora para, aqui nós vemos aqui exemplos de cabala, né? Questões de estudos, né? Nós vamos ver algumas imagens aí que vai mostrar sobre isso. Aí nós vamos então agora para uma situação de um elemento, né? De um elemento histórico, que ele é também uma base para muitas coisas que temos hoje. Se eu disser para você que nós temos, vamos ser bem claros nas palavras aqui no Brasil, por exemplo, a magia negra pesada, que faz sacrifício de crianças, de animais, para destruir pessoas, até presidentes. Nós temos, por exemplo, livros que foram escritos, um exemplo, o ex-presidente impeachment Collor, né? Ele tinha, segundo relatos de sua própria esposa, rituais de magia negra no próprio Palácio da Alvorada, né? A sua esposa, ela deu entrevistas falando sobre isso, de morte de sacrifícios e tudo mais para ter poder. Tanto é que um exemplo disso, de destruição de inimigos, é o próprio irmão dele, o Pedro Collor, morreu misteriosamente de uma hora para outra depois de denunciar com um tumor no cérebro, sem ninguém saber o que foi, de uma hora para outra. Quem garante que isso não foi algo de uma obra de magia negra, de ocultismo, né? De ação demoníaca? Tem tudo a ver. O poder está muito ligado a isso. É por isso que nós estamos analisando essas questões de poderes, de opressões que estão nas regiões celestiais, porque elas envolvem tanto os pensamentos, né, os grandes pensadores, os livros, como também o próprio governo ligando a atuação dele com o ocultismo. Muitas pessoas ricas que fazem trabalhos contra outros, né? Isso aqui no Brasil a gente fala assim, né? Os terreiros de macumba, aquelas magias negras e tudo mais. Aí qualquer pitadinha que tenta enganar, que é justamente, existe a magia branca, que é para fazer o bem, que é para promover cura e tudo mais. Então, esse é justamente a pitada do engano, né? Pitadinha do engano, porque você se envolve no ocultismo, nas coisas que são ligadas ao espiritual, né? Aquelas coisas que tem a ver com distanciar-se de Deus, e aí você acha que está tudo bem, que aquilo que você fez está correto, que foi para o bem, que foi para o bem da sua família e tudo mais, que era para não deixar o seu inimigo ganhar de você. E aí nós temos o que? Nós temos justamente o aprofundamento no ocultismo, nas coisas erradas. De uma forma internacional, assim, fora do Brasil, nós vemos muito isso de uma forma até glamurosa, né? Que é pactos demoníacos entre artistas, né, para poder ter sucesso. Nós vemos vários artistas, declarações deles na internet que fizeram pactos, né? Nós temos cantores de rock, nós temos pessoas do pop que falaram que se arrependeram em certo momento de pactos que fizeram, venderam a sua alma para o diabo e tudo mais, claramente em reportagens. E aí a gente ouve assim, parece que é uma coisa normal, natural, mas na verdade nós estamos vendo o quê? O grande poder dos líderes, quem controla a massa, quem controla tudo isso, dominados pelos dedos, né, do ocultismo, que é justamente o diabo, dominado por ele. Ele domina a cultura, ele domina os pensamentos, ele domina os líderes e ele domina a massa através de quem gera, que são as grandes personagens, né? Os grandes atores, os grandes cantores, as grandes atrizes, e assim vai. Pessoas que são exemplos, né, que chamamos influenciadores de massas. Se essas pessoas têm pactos, têm relações demoníacas, espirituais, o que nós vamos estar passando para todos aqueles que são seguidores, né? Justamente já que através de fantoches você alcança muitas pessoas. É justamente isso que a gente vai falar sobre essas camadas espirituais da moldagem social de hoje, do nosso mundo hoje, né? Aqui nessa época aqui, ó, olha só o ano, em 1666, né, o ano 1666, nasceu um cara chamado Sabbatai Zev, ou Sabbatai Zev, chama Rab Sabbatai Zev. Que cara foi esse? Esse judeu, ele seguiu uma linha que tinha dentro do judaísmo, que tinha dentro da cultura hebraica.
que era o quê? A promessa do Messias, da vinda do Messias. Aparecia muitas pessoas dizendo que era o Messias, inclusive na época de Jesus, tem cerca de mais de 30 que dizia ser o Messias. Por isso que muita gente duvidava do que ele falava, porque justamente esse meio em que ele vivia tinha muitas pessoas que arrebanhavam. Nós temos exemplo assim, de forma indireta, João Batista, ele tinha os seus discípulos, né? E tinha os discípulos de Jesus. Só que João Batista dizia que não era o Messias, ele dizia que ele era inferior. Quem vinha depois ele não era digno nem de desatar suas alpacas, né? Mas a mesma estrutura existia entre muitas pessoas, um líder e vários discípulos. E esses líderes, alguns deles se diziam ser o Messias. Esse senhor aí, Sabbatai Zev, era um judeu que dizia ser o Messias. Aí o que ele pegava? Totalmente demoníaco ao pensamento dele. Olha o que ele fazia. Ele arrebanhou mais de 1 milhão de judeus nessa época, no ano 1666. E ele dizia o quê? Ele era um rabino cabalista, né, que estudava justamente essa questão mística da Torá e levava ao espiritual, né, totalmente cabalista. Ele fundou o que a gente chama hoje de sabatianismo. Quem já ouviu esse termo aí? Esse termo não é muito falado na mídia normal. Se você é da elite, você vai conhecer. Se você é do ocultismo, você vai conhecer. É o sabatismo. Esse sabatismo vem de Sabbatai Zev, o nome dele. Então, por que esse termo é tão conhecido no ocultismo e na grande elite de hoje, né? Nos dominadores do mundo que a gente chama, né? Os grandes banqueiros, os grandes capitalistas, aqueles que gerem geralmente as políticas públicas, os governos, os países, as grandes empresas, né? São pessoas, né, igual Rockefeller, igual pessoas que lideram bancos mundiais, donos de grandes patrimônios e que lideram, que patrocinam ONGs, patrocinam movimentos, bancam estruturas e assim vai, né? Eles financiam tudo isso. Esse Sabbatai Zev, ele pregava o quê? Ele pregava a prática intensa do pecado com a desculpa de que tinha que se pecar, mas muito, não pouco, muito. Por quê? Porque ele falava que a desobediência da lei de Deus iria acelerar o juízo de Deus e ele ia vir logo. Olha que coisa, olha que mente, justamente a mente diabólica mais profunda. Então o sabatianismo é justamente pecar quanto mais e mais pesado for, para que se haja logo o juízo e tenha-se nova terra. Para os judeus isso era até interessante, porque eles queriam logo que viesse Deus. Aí falou, não, Deus está demorando. Lembra que Pedro falou? Muitos dizem que Deus está demorando, né? Retardando, né? Por quê? Porque tinha esse pensamento entre os judeus, né? Mas só que em 1666 esse homem foi tão profundo nesse pensamento que ele falou, tem uma saída. A ideia é o seguinte, vamos pecar, e pecar profundamente. Por exemplo, fazer relações sexuais com a mãe, com filhas, com filhos, sacrificar crianças, fazer tudo que for mais pesado, que for possível, né? Troca de casais, né? Relacionamentos entre grupos de pessoas, né? Em lugares isolados, para que se acelere o pecado, encha-se a taça da ira de Deus, se derrame a taça e acelere o juízo. Essa era a ideia dele, e ele praticava isso. Nós vemos isso nas cartas de Paulo, exemplos semelhantes, né? De pessoas que tinham certos relacionamentos, que Paulo falou que tinha que ser expulsado da igreja. Não é verdade? Esses pensamentos eram comuns, né? E eles acontecem hoje, né? E hoje na moda até. Hoje é moda, né? Você vê lá, você abre, por exemplo, sites como o UOL, grandes sites de revistas e tal. Você vê lá, hoje tem outro nome, né? Trocas de casais, tem uns nomes lá que eles falam em francês, né? Para ficar chiques, né? A trois, né? Eles falam A3, né? Relacionamentos. Famoso também em grandes artistas, por exemplo, Mamonas Assassinas, né? Que eles chamam de suruba, né? Que é o quê? Artistas que levam a massa para isso. Que é o que? Relacionamentos entre várias pessoas em um só lugar. É justamente pecar cada vez mais para acelerar o juízo de Deus. Isso chama-se sabatianismo, começou em 1666 com o Sabbatai Zev, esse judeu aí. Então nós vamos indo agora aprofundando na lama para a gente entender por que nossa sociedade está como está hoje. Tá? Imagine alguém engravidar numa situação como essa. Que família vai ter? Que filho? Qual a estrutura? Por isso que eu estou falando da corrosão dos valores que nós temos hoje. Na verdade, a primeira coisa que vai fazer é o aborto, matar essa criança. E aí sela o sacrifício,
participou de uma orgia, alguém engravidou, por exemplo, aí a obrigação vai ser o quê? O sacrifício da criança, que é o aborto. Entendeu como se vai afundando cada vez mais? E aí tudo sai de boa para quem tem a mente cauterizada, que é justamente o sabatianismo. Irmãos, é pesado, né? É muito pesado. E é justamente o que nós temos em parte da nossa sociedade. Ainda bem que é uma parcela pequena, porque a igreja ainda está aqui, né? Caso contrário, seria uma parcela bem maior. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Esse tipo de coisa. Não é verdade? Chegou às narizes de Deus. Por que o mundo foi destruído na antiguidade de Noé? Exatamente isso. Por isso Jesus falou que nos últimos dias seria igual nos dias de Noé, porque as práticas seriam semelhantes. Mesma coisa, né? Aí vamos aprofundando um pouquinho. Nesse período, irmãos, ele pensava o seguinte: quanto mais pecado, mais se acelera o juízo de Deus. Você está vendo aí o negócio? A ideia dele é que queria passar aqui o juízo de Deus de logo, para Deus ir logo. Digamos assim, é boa a ideia, mas olha a pitadinha do diabo: pecar, né? Afundar-se, porque todos esses seriam destruídos, né? Então, irmãos, esse sabatianismo é praticado até os dias de hoje, com novos nomes, novas roupagens, né? Nós temos, por exemplo, ensejo, sacrifícios, troca de casais, e assim você vai afundando cada vez mais o pecado. Quanto mais melhor para eles, né? Porque Deus apressará o seu juízo e reformará a terra. É uma ideia realmente diabólica total. O culto, o oculto e o místico nesse sentido, as relações secretas, né? As ações secretas, digamos assim, os rituais secretos, que aí envolve magia negra, envolve relacionamento profundo com demônios, né? Que a gente chama de entidades, né? Espíritos, né? E aí vai. Esses relacionamentos aí são fundamentais para essa prática. Por quê? Porque uma coisa liga a outra. Onde superabundou o pecado, né? Vai estar presente ali o demônio. Você tem muitos pecados, vai ter ali quem gere o pecado. A materialização disso pode surgir no meio desse tanto de pecado. Aí, dentro desse tipo de pensamento, mais à frente, nós temos várias coisas que foram surgindo, né? Não somente nessa época, já existia antes, igual eu falei, desde Babel, lá nós temos essa separação muito forte de relacionamento de Deus e colocar algo à frente, né? Se distanciar de Deus, substituir por alguma outra coisa. Você tem Deus, que é o Deus judaico-cristão, que é o Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus que está escrito na Bíblia. Aí você tem todos os outros deuses que surgiu de Babel para cá, que é o substituto de Deus, inclusive na era moderna que nós estamos hoje. Aí vamos dar uma pinceladazinha nessas substituições de Deus por deuses e por outros valores, né? Vemos aqui, por exemplo, o que aconteceu com esse cidadão aí, né? Esse Sabatai-Zev. Ele foi preso na Turquia um tempo, e aí ele se converteu, entre aspas, né, ao islamismo. Olha só, o judeu se converteu ao islamismo. Presta atenção, né? O que aconteceu? Ele se converteu aí e ele inicia uma doutrina que originou os movimentos secretos, né? Essa doutrina dele iniciou vários movimentos secretos, mas isso iniciou no sentido de colocar em prática, né? Fazer as reuniões, porque se você for conversar com esses movimentos secretos, eles vão falar que a origem é muito antiga, desde os egípcios, desde o templo de Salomão, desde outras culturas. Mas só que esse movimento de práticas secretas surgiu a partir de Sabatai-Zev, e ninguém fala sobre isso. É muito raro se falar. Inclusive, eu acho que nem nesse movimento se fala, porque só se iniciou e aí foi se expandindo, né? E aí o que acontece? Essas crenças, né, desses movimentos secretos, acontece isso aqui, ó. Exteriormente uma aparência, você se apresenta algo na sociedade, né, para toda a comunidade local, né, mas você guarda alguns segredos, crenças no interior secretamente, que são rituais, que são crenças, que são práticas que são consideradas secretas. Por que aconteceu isso? O Sabatai-Zev, ele foi preso, possivelmente ele pensou que seria morto, né, pelos muçulmanos, como ele sendo praticante judaico, e principalmente do ocultismo e da cabala. Ele pensou o seguinte: não, vou fingir que sou outra coisa. Aí ele literalmente se converteu ao islamismo, aparentava ser islâmico perante eles e praticava o sabatianismo nas escondidas, começando as práticas de sociedades secretas em grupos, né? E não somente nas origens, mas a prática em si, né? As reuniões, entendeu?
esses grupos. Aí se pensava uma coisa e aparentava outra na sociedade. É bem interessante isso aí, né? Aí começa o simbolismo, né? A aplicação de simbolismo para poder se pertencer ao grupo. Dentro do simbolismo, nós temos simbolismos que são rosacruzes, maçônicos, ocultistas, satanistas. Todos eles têm muitos símbolos, até o cristianismo, né? Nós temos o peixe, nós temos a cruz, né? Então esses simbolismos, eles fazem o quê? Eles ligam as pessoas àqueles grupos, né? Eles servem para ligar as pessoas aos grupos. Você identifica aquele símbolo, você pertence àquele grupo, né? Exemplos aí, por exemplo, do ocultismo. Quando você vê a estrela de 5 pontos, você liga lá ao bode, né? Onde tem os chifres, as orelhas para baixo e a boca aqui, aí formando o bode, que é justamente o simbolismo de Satanás, quando se tinha lá no bode emissário, no sacrifício, né? Que nós tínhamos lá com o sacerdote se fazia, você confessava os pecados de todas as pessoas com a mão na cabeça do bode, né, que é chamado bode expiatório, e ele ia para o deserto e morria lá. Espiritualmente é como se ele fosse consumido pelo diabo. O diabo o consumia, porque era o que era a causa do pecado, né? Todo o pecado estava sobre ele, ele era consumido lá, ele desaparecia, aquele bode. É um sacrifício, é uma espécie de ritual, né? Então, esse tipo de simbolismo, ele é sempre ligado a essas culturas e essas sociedades, tá bom? Aí nós vamos ver agora essa questão aí da sequência dessas reuniões, né? Com essas reuniões surgiram as sociedades secretas, que são várias, né? Incluindo até as que são praticamente satanistas, né? De práticas satânicas, onde você tem sacrifícios que são escondidos, igual sacrifício de animais. Porque é interessante, né? Esses grupos, até entre eles mesmos, eles têm as desavenças, porque, por exemplo, as sociedades protetoras dos animais não iriam concordar com o sacrifício dos animais, você entende? Aí você tem grupos pró-vida, não concordam, por exemplo, com o aborto, que é matar, né? Aí você tem, por exemplo, movimentos feministas que são a favor da mulher, e quando a mulher é um feto, pode matar. Entende a diferença? Quando a mulher é uma criança que está na barriga da mãe, aí você diz que a mulher é dona do seu próprio corpo. O corpo é dela, faz o que ela quiser. E o corpo que está dentro, né? Que é uma outra mulher, por exemplo. Aí não entra em confronto? É esquisito, né? O pensamento. Mas é assim. Então, irmãos, o que acontece na sequência desses grupos? Nós estamos lidando agora na linha dos grupos ocultistas que vão formar a nossa sociedade de hoje, para entender o que acontece hoje no nosso panorama atual, né? Nós saímos na esfera das profecias, entramos agora no panorama dos ocultistas, para poder entender a sociedade de hoje, para ligar as profecias com o cumprimento hoje, tá? Então, subsequente a essa questão aí dos movimentos secretos, que se originou nas reuniões com Sabatezério, onde ele apresentava uma coisa na sociedade, se escondia praticando outros tipos de coisa, o sabatismo, né? O sabatianismo. Aí nós surgimos também o satanismo, que é a prática literalmente voltada ao culto a Satã, que são ocultos também, eles não são feitos em público, né? Apesar de que hoje já está tão midiático que se torna público, né? Muitas vezes, o satanismo. A feitiçaria, né? Que é ligado, né? Que é como se fosse assim mais cultural de uma região, né? Aqui a gente chama de feitiçaria, no outro lugar chama de satanismo, né? E aí vai. É o que a gente vem aí da mão esquerda e a mão direita. Parece alguma coisa, né? A gente tem a esquerda e a direita. O que se tem da mão esquerda? A mão esquerda é a mão que faz o mal, certo? E a mão direita é a mão que faz o bem.